Pingado. Amigo do Pingado, mais um episódio do podcast da família Café Belgrado que vai discutir futebol. Lucas, Lewis Hamilton venceu essa manhã de domingo, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Pingado, tudo bem? Não estava esperando a gente começar falando de Fórmula 1, mas não tem novidade, né? Lewis Hamilton, se não tiver punição, vai vencer. Então a FIA que precisa armar alguma coisa aí para a próxima corrida, né? Uma corrida eles dão várias punições e na outra eles deixam vencer para poder ficar sempre equilibrado e ter emoção até o final. Expectativa então de punição na próxima corrida para Lewis Hamilton. Esse é um abraço especial que a gente manda para os apoiadores do Café Belgrado que pediram esses comentários sobre Fórmula 1. A parte que pediu, Lucas, que a parte que não pediu é muito maior, então a gente tem que parar agora de falar, mas o pessoal lá do grupo do Telegram pediu para que eu falasse aqui, Lucas, que o Lando Norris é brabo. Então falei, o homem meteu o caos aí, reta de chegada, fez uma sequência incrível ali, passou uma galera. Então um abraço aí para Lando Norris, o piloto britânico, jovem piloto britânico aí, nascido em 99. Uma notícia muito mais interessante que eu sei de automobilismo, Guilherme, é que os famosos do automobilismo colocam os filhos e sobrinhos para brigar. É uma notícia aí que não é tão difundida pela mídia, isso a Globo não mostra, mas tem uma categoria aí que é chamada Fórmula dos Sobrinhos e tem lá sobrinho do Schumacher, do Senna, de todo mundo, do Piquet, o Piquet tem muito, né? Então Alesi, acho que é filho do Alesi. Tem um lugar ali filho que eles colocam os filhos e sobrinhos e fica todo mundo naquela diversão. É tipo um acampamento de verão, coisa que o americano gosta muito de fazer. Tem isso aí só para filho de famoso, só que gasta muita gasolina. Aí eu sou contra. Tem um programa da Globo agora que só vai familiares, assim, Lucas. De repente aí. O Piquet, Lucas, ele tem muitos filhos, então ele tem um filho em cada categoria do automobilismo aí. Inclusive um nessa aí que você está falando. Então, acabou o automobilismo, chega. Um abraço para a família do Piquet. Para todos os nossos ouvintes que são, porventura, Piquet. Pode ser parente do zagueiro do Barcelona, ou esse aqui mesmo, né, o da Fórmula 1. Abraço a todos os Piquets deste planeta do esporte. Lucas, e do automobilismo. Lucas, foi uma provocação. Cara, semana intensa de futebol pelo planeta, decisões, coisas importantes aconteceram e não dá para começar o podcast de outra maneira, Lucas, senão mandando um abraço para todo mundo que escreveu lá pro pingadopodcast@gmail.com, pingadopodcast@gmail.com. Queria começar, Lucas, pelo ministro aqui dos Emirados Árabes. Na verdade, ele é um outro Emirados, é só Emirados. É o Rim Al-Shami e ele está querendo compartilhar conosco, Lucas, 47 trilhões de euros. Então, mandar um abraço para ele aí. Estamos vendo como é que podemos ajudar aí. Guilherme. Ele pode começar apoiando o Café Belgrado, né? Também tem essa opção. Tem essa opção. Além do e-mail do ministro que chegou aqui, ele é descendente de uma grande linhagem aí que tem muitos euros e precisa aí de uma ajuda nossa. A gente vai ver isso aí. Caro Ren, mas por enquanto a gente vai continuar fazendo podcast. Tiago Godoy, Arthur Alberti, Márcio Ropelato mandaram mensagem aqui pra gente. Mas mandaram quanto, Guilherme? Quantos trilhões eles mandaram? Não mandaram nenhuma herança aí para que pudesse aí contribuir com as organizações Café Belgrado, mas tudo bem. Okay. Mas eu começo aqui, Lucas, pela mensagem do Arthur, que queria começar por ela, que eu acho que ele deu um toque de brother aqui. A gente recebe muitos toques de brother, alguns a gente leva em consideração, a maioria não, porque a gente gosta só de elogio e de preferência que seja sincero, mas se não for sincero a gente gosta também. Ele diz o seguinte: uma dica seria um podcast sobre campeonatos estaduais. Concordo que não deve ser exaltado esse retorno, mas ele está acontecendo e não se pode ignorar nem fechar os olhos. Eu ignoro e fecho os olhos para muita coisa que está acontecendo, Arthur. Um abraço de um de seus ouvintes mais assíduos. Muito obrigado por produzir esse podcast que alegra a primeira metade da minha semana. Um abraço, Arthur. E eu acho que nesse ponto aqui, Lucas, ele tem razão, porque na verdade foi agitada a semana do futebol brasileiro aqui. A gente não queria falar do Carioca Corona. Cara, mas aconteceu tanta doideira, a começar pelaquela briga pela transmissão. Saída de Jesus. Final surpreendente com vitória do Fluminense nos pênaltis.
e já jogo 1 da final, e promessa que o jogo 2 vai passar no SBT. Lucas, foi uma das semanas de maior doideira em espaço curto no campeonato, que nem devia estar acontecendo, não foi? E você deixou de fora algo que a gente já falou aqui, que é a Tesoura do Egídio, né? Que é o grande momento até agora dessa volta do Campeonato Carioca. Depois teve aquele jogo clássico sensacional, Fluminense e Botafogo, que a Globo não queria mostrar. E os times também não queriam jogar. Não queriam jogar. E de repente, Guilherme, o Fluminense aprendeu a jogar, né? Na hora que foi contra o Flamengo, não, agora é valendo. Tava aquele negócio, não quero jogar Carioca, mas chegou na hora da final, eles quiseram, Guilherme. Aí, fazendo o contraponto a eles mesmos, né? O Fluminense realmente conseguiu, não vou dizer antijogo, Guilherme, mas eles conseguiram encontrar um meio de equilibrar as partidas. Então, tem sido interessante o que o Fluminense tem feito, né? No jogo de hoje, o Fluminense teve chance de virar quando estava... Até recebeu o gol da virada, né? Tava dominando aquele... Não é dominando, mas estava tendo mais chances naquele momento do jogo. Uma maneira interessante, né? Inteligente. Mas o que tem pegado aí, o que tem realmente preocupado o torcedor do Flamengo não é essa final. Provavelmente o Flamengo vai ser campeão e seria de qualquer maneira. Mas o que tem preocupado de verdade é Jorge Jesus, né? Estando ou não perto de sair do Flamengo. Trouxemos essa informação aqui. Muito antes de certas pessoas, hein? Mas muito antes. Isso é em primeiríssima mão. E aí, se ele sair, vai ser um pesado revés aí pro time rubro-negro. Porque eu não vou dizer assim, o Jorge Jesus inventou como é que se joga futebol, não acho que seja isso, mas de certa forma ele trouxe para o futebol brasileiro mais recente agora uma maneira de entrega física incrível, né? A gente vê o time do Flamengo jogando intensamente, correndo os 90 minutos, e ele em cima, exigindo cada vez mais. Até a gente não tem visto tanto isso nessa temporada, mas tudo bem, assim, nessa volta, né, de temporada, mas tudo bem, é recomeço, os caras não estavam no seu ápice físico, né, tinha sido feita uma programação e agora tem que ser refeita outra bem diferente daquela. Então é normal. O Fluminense hoje, por exemplo, conseguiu encontrar espaços que o Flamengo não dava na temporada passada, mas acho que isso não deve ser o fator que a gente mede o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo, né? Essas partidas pós-pandemia, pós-paralisação, né? Eu acho que isso é o de menos. Do que se o Jorge Jesus for embora, e tem muita gente apostando que sim, vai ser muito ruim para o Flamengo e de certa forma não vai ser bom para o futebol brasileiro. E os substitutos que são deliciosos a gente acompanhar, né, Guilherme? Já vimos aí de Filipão, as piadas com Abel Braga e muita gente falando em treinadores europeus, assim, que a gente sabe que é bem caro, né? Treinador que estava na Premier League recentemente, treinador que está recebendo em euro de time grande da Europa em euro, então são salários robustos, né? Então é bem interessante a gente ver até onde é que vai essa especulação, né? De certa forma, fico aqui com a torcida para que Jorge Jesus fique, tanto pelo futebol brasileiro como pelo futebol do Flamengo, mas as especulações vão ser deliciosas e os rescaldos desses acontecimentos vão sacudir de uma maneira ou de outra o futebol brasileiro. Mas o mais importante, Guilherme, é que seja feito com muita responsabilidade. Nessa volta do futebol brasileiro, vai voltar o Paulistão daqui a pouco. Fico tenso aí quando começar a ter título, quando começar a ter jogo muito importante, como é que vai ser a reação do povo nas ruas. E o Brasil não está apto aí, não está 100% seguro para a gente ficar tão feliz assim com o futebol a pleno vapor. Eu acho que não vai ter segurança e vai voltar ao futebol. É até engraçado, não, né? Ele tá curioso que hoje, né, nós estamos num momento da pandemia que é muito pior do que quando parou. Quando os campeonatos pararam, né? Quando os campeonatos pararam, estávamos numa escala ascendente, mas se você comparar agora está muito pior. Mas a galera meio que falou assim, quer saber? Já que tá rolando mesmo, vamos voltar. Porque nada garante que dia 22, que é quando retoma o Paulista, inclusive com o clássico, né, Corinthians e Palmeiras, como que eu não vejo esse jogo? Eu vou ver, o que eu posso fazer? Agora, evidentemente que não devia estar acontecendo, assim, é um negócio inacreditável, uma sensação estranha mesmo. Para quem é torcedor, para quem gosta de futebol, porque é a sua paixão de infância, né? O seu time que está ali. Então, não tem como, assim, a não ser que... Claro, tem muita gente que consegue, mas, cara, é muito difícil você dar de ombro, falar, não, eu sou contra isso e o negócio rolando. É muito difícil.
Mas a gente sabe que sem nenhuma condição, sem nenhuma racionalidade que explique a existência do que está acontecendo. E vamos torcer para que, dentro das possibilidades, o efeito seja o menos danoso possível. Agora, como o Lucas falou, concordo, não estamos prontos para sediar esse evento aí, que é essa retomada do futebol. Só para não deixar aí, Lucas, nossos torcedores tricolores, e temos muitos apoiadores e ouvintes tricolores, tem um ponto aí desse grande momento, e eu acho que o Fluminense jogou muito bem nesses 2 jogos mesmo. Não gosto daquele papo do Jesus, já entrou para tomar de pouco, e daí? Pô, ganhou, então o que tem de errado nisso, né? E nem acho que é bem assim que se pensa em futebol, e acho que nem ele acha isso, ele fala isso porque é o que tem que falar na saída ali. Mas assim, tem um ponto aqui, Lucas, que une aí esse elo aí, nessa transição entre futebol modorrento do Fluminense e esses 2 bons jogos, que é a ausência do Fred. A saída do Fred. O Fred e o Ganso não dá pra eles jogarem, né? Um jogo. Não, sério mesmo. Um jogo contra o Flamengo, que o Fluminense tem feito isso aí que tá fazendo, que é todo mundo correndo, jogando atrás da linha do meio campo o tempo todo, atrás da linha da bola, os 11, né? E aí o atacante, o Evanilson, tem que se matar quando pega a bola, ele tem que ser sei lá. Ele tem que ter vários atributos aí de grandes corredores, de grandes atletas. Não dá para ser o Fred ali puxando esse contra-ataque, não dá para ser o Ganso nessa função. Até o Nenê às vezes não dá, mas o Nenê se entrega muito, né? Coisa que a gente não vê sempre o Ganso fazer e já há um bom tempo. Então, essa ausência dos 2 é curiosa. Achei interessante que seja como lesão, né? Dito como lesão, não estava bem, mas uma lesão misteriosa tirou os 2 ao mesmo tempo desses jogos, tudo bem. Tem exames aí, Guilherme, que identificam essas lesões que a gente não consegue ver a olho nu, né? Mas de qualquer forma acabou dando certo porque esse time do Fluminense está encaixadinho. Não dá, por exemplo, para dizer agora o Fluminense está conseguindo jogar de igual para o Flamengo, ele vai conseguir encontrar o seu melhor futebol contra qualquer adversário, né? Porque não é assim. Os adversários que eles vão jogar não vão ter essa proposta do Flamengo, né? É até um debate curioso aí para o mata-mata também, né, Guilherme? É bem mais fácil você organizar um time para enfrentar um time que é superior taticamente, tecnicamente, num mata-mata, que é tipo uma série de playoffs, né? Às vezes acontecem coisas inesperadas. Espere sempre o inesperado. Eu gostei muito, assim, por exemplo, da atuação do Dodge, né? Que é um cara que a torcida do Fluminense não tem tanto carinho, assim. Aprendi isso, inclusive, durante esses jogos. Acho que o Hudson é um jogador interessante. A torcida do São Paulo também não gostava tanto, mas teve bons momentos, assim. Não é difícil, cara, não é fácil jogar contra esse meio campo do Flamengo, né? Que hora é Everton Ribeiro ou Diego, hora é Gerson, Arrascaeta, jogadores de muito alto nível, né? O Arão, que eu não acho tão bom nível quanto esses outros que eu falei, mas também é muito bom. E o Fluminense conseguiu mesmo igualar ali, jogar em alto nível, jogar com intensidade. Eu não gosto também, Lucas, desse papo de é que o Jorge Jesus está pensando muito em Lisboa e aí os jogadores... Cara, não é, porque também... Aí você tem explicação para tudo depois do jogo, né? Foi por causa disso que as coisas não foram tão boas, né? Cara, é jogo. E na escapada hoje o Flamengo ganhou o belo lance do Gabigol em cima do Egídio. O Egídio aí protagonizando 2 excelentes lances, Lucas, desde a retomada de campeonato final no SBT. Lucas, ele deu assistência maravilhosa, né? O Egídio tem que ser comemorado também, Guilherme. Ele vira piada, mas a assistência que ele deu no gol do Flu foi sensacional. Foi um belo passe. Agora, Lucas, a gente não dá pra escapar também de falar dessa doideira que foi essa semana. Primeiro, o Flamengo conseguiu a MP, mas depois não queria mais a MP, depois quis de novo. O Flu lançou aí pro anedotário, é assim que fala? Nacional. Flu TV, que foi maravilhosa, né? Hoje o narrador estava mais interessado assim, em falar os outros nomes, acho que ele deve ter levado uma chamada, não sei nem se era o mesmo. Mas foi maravilhoso aquilo dele não narrar o nome dos caras. Pro folclore do futebol, eu achei isso maravilhoso. Até falei no Twitter que tô na esperança, Lucas, de ver um jogo do Corinthians com esse narrador, com esse negócio, porque aí ele não fala do Pedro Henrique, ele não fala do Janderson, me poupando de lembrar que esses caras jogam com a camisa do meu time. Já tô na expectativa que isso se mantenha. Mas o perigo aí, Guilherme, ele elogiar esses jogadores. E você ouvir esses elogios, porque aconteceram várias coisas dessa aí, né, nessa narração da Flu TV. Eu acho que assim, foi o primeiro jogo, foi logo um clássico, foi logo o jogo de maior audiência da história do YouTube, no jogo de futebol. Aliás, foi a maior audiência de live do YouTube, contando até Marília Mendonça, não foi? Foi, teve isso.
o Flu não estava preparado, assim, né? Não tinha ainda uma maneira de se fazer a transmissão da Flu TV, né? Então e foi muito rápido esse ajuste, né? Porque hoje a transmissão estava clubista, lógico, como tem que ser a Flu TV, mas estava jornalística também, né? Tava dando as informações, tava sendo bem competente, né? Assim, não doeu aos ouvidos e aos olhos hoje. Foi bem legal. Foi rápido o ajuste da Flu TV, achei bem interessante isso. Pegou os 2 maiores jogos da história do YouTube, assim, logo de cara. Acho que não vai ter outra TV que vai se aprontar e ser dessa maneira. Não fala isso porque a doideira tá chegando a níveis que a gente não pode mais prever esse tipo de coisa. Ao mesmo, assim, os 2 primeiros jogos, você ter as 2 maiores audiências do mundo, você acha que vai ter outra TV que vai acontecer isso? Cara, eu não duvido de mais nada. Lucas, o mundo tá girando numa lógica que não tá mais pra dizer acho que nunca mais, porque agora a doideira imperou. Véio. E agora o Flamengo vendeu o mando do segundo jogo, vendeu o direito de transmissão pro SBT, já tem chamada do SBT. Hoje na transmissão de áudio da Flá TV falaram que o jogo ia passar na Flá TV com imagens e áudio. Então tô confuso aí para ver se vai passar tanto no YouTube quanto no SBT ou se vai passar apenas no SBT. De qualquer forma, muitas doideiras acontecendo e são doideiras assim apenas para degustar, né, Guilherme? Apenas uma ideia do que pode acontecer no futuro, porque os direitos do brasileiro para todo mundo tá vendido aí até 2023. É isso mesmo. Nós temos o Brasileirão, inclusive, com datas essa semana. Vai ter jogo logo depois do Natal, vai virar janeiro adentro. Copa do Brasil também, semifinal entre o Ano Novo e o Se o Jorge Jesus tiver olhado essa tabela aí, Guilherme, ele vai dizer, partiu, fui. Agora é a hora, né? Então, a gente vai acompanhar bastante novidade ainda, sem nenhum motivo, repito, sem nenhum motivo, nenhuma lógica ligada ao atual momento sanitário do país, mas as coisas têm seguido. E a gente sempre fazendo essa ressalva, mas como disse aqui o Arthur, que nos mandou essa mensagem, Arthur Alberti, de fato não dá para ignorar o que está acontecendo. Lucas, outra questão que a gente falou na semana passada, quem não ouviu, ouça aí, é um podcast extemporâneo, né? Você pode ouvir a qualquer momento. A gente falou sobre as transferências, né? As grandes transferências da história. E ele mandou aqui: sou ouvinte do Café Belgrado de Blumenau, fiquei muito feliz em saber que a cidade é uma das que mais escutam o programa e adorei os novos programas do Pingado. Valeu, Márcio. Se você quiser também ter seu e-mail lido aqui, é só mandar lá, pingadopodcast@gmail.com. Sobre o mais recente das transações, penso que uma das mais inusitadas foi a contratação do professor Luxemburgo para treinar os Galácticos. Esse, de fato, foi um mundo aleatório foi demais, mesmo. Cara. Vale a pena comentar um pouco mais sobre isso, como isso foi acontecer. Qualquer dia desse a gente faz um episódio mais sobre isso aí, viu, Márcio? E acho que, vale que tão legal quanto isso foi quando o Joel Santana estava aposentado do futebol, não tinha mais vaga em lugar nenhum. E aí ele vai pro Flamengo, assim, pra salvar do rebaixamento, o time começa a jogar muito, aí ele vai na Libertadores do ano que vem, e aí tá quase, passou com a melhor campanha de todas, e aí ganha no México de 4-2 do América do México, e recebe uma proposta para treinar a seleção da Copa do Mundo, né, sede da Copa do Mundo, da África do Sul, verdade. E aí ele consegue, nesse período aí, depois do 4-2 no México, ele consegue tanto a eliminação do Flamengo perdendo de 3-0 em casa para o América do México, num jogo de festa dele, né, que teve entrega de placa, jogo de Libertadores, é demais essa história. E aí ele vai para os Bafana Bafana, consegue uma sequência incrível de entrevistas, que eu não sei se tem uma sequência tão boa de entrevistas, e foi até por isso que eu lembrei, porque o Luxemburgo tem várias boas entrevistas falando em espanhol, o Joel Santana consegue superá-lo a ponto de ser contratado por curso de inglês para fazer propaganda da sua falta de capacidade de falar inglês, né? Quando era técnico de um time que falava inglês. Cara, essa sequência isso representa o Brasil melhor, mais do que o samba e o carnaval. E sabe o que melhora ainda? É que piora, na verdade, mas pra história melhora. É que ele faz uma boa campanha mesmo na Copa das Confederações pela África do Sul, quase derrota o Brasil, né? Lembra aquele gol sensacional do Daniel Alves, estragando um grande momento aí de Joel Santana. E a Confederação Sul-Africana contrata o Parreira pro seu lugar, e o Parreira faz uma Copa de merda, assim. Ia ser muito melhor se fosse o Joel Santana. E o Márcio termina falando assim, Lucas: outra que eu lembro foi a ida do Rodrigo Tadei,
que já era peba no Palmeiras, para jogar na Roma de Totti. Isso foi demais mesmo. Forte abraço, parabéns pelo ótimo trabalho. O e-mail dele está sendo lido por esse elogio aqui, né, Lucas? Mas foi muito legal mesmo o e-mail. Excelente lembrança. E o Tadei passou um bom tempo lá na Itália ainda, não foi? Foi, rodou bem. Agora, já que ele tocou no tema Itália, Lucas, essa semana tivemos um Atalanta e Juve aí, 2-2. A Atalanta tá jogando o fino. Lucas, a Atalanta também saiu essa semana foi intensa. O sorteio dos times da Champions League, né? Na verdade, assim, alguns jogos ainda precisam acontecer das oitavas de final, e o que foi definido foi a caminhada, né? Das quartas, da semi e da final. Tudo em Portugal, já com data, começo de agosto. Lucas, Atalanta vai lançar a braba aí em agosto? Atalanta e Juve são os dois italianos, né, que estão na Champions. Os dois representantes italianos se enfrentaram agora. A Atalanta jogou melhor. Foi punido ali pelos deuses do futebol, para não falar também do pênalti para a Juventus, que sempre rola. Uma instituição italiana? Tal qual a pizza e a mão. E aí o Atalanta tem essa esperança, né, de ir longe, já fez coisas incríveis nessa Champions, que vai ficar marcada ainda mais por conta de ser um marco-chave na pandemia, né? Aquele jogo Atalanta e Valência. Mas agora eles são sorteados para o lado que não tem título, né? O lado da chave que não tem título também é o lado que já está todo mundo garantido, está todo mundo classificado para as quartas, então já se sabe quais são os confrontos, qual é a possível semi e qual desses times e qual desse lado aí, quais são os times que têm chance, né? Os 4 times. Desculpa, são 4 times. Os 4 times que podem chegar à final desse lado aí estão todos garantidos. Do outro lado ainda tem a oitava de final para acontecer. O desse lado aqui que eu falei que não tem título, né? Atalanta, Atlético de Madrid, Atalanta e PSG o jogo, Atlético de Madrid, Leipzig o outro jogo. Então são 2 quartas já garantidas. Mas do outro lado tem bem mais time, Guilherme, porque ainda tem a oitava, né? Os jogos que não aconteceram por causa já da paralisação por conta da pandemia. Tem um confronto que está praticamente definido, que é o Bayern contra o Chelsea. O Bayern venceu por 3-0 fora de casa. Agora não vai ter a vantagem de jogar em casa, porque os jogos são em Portugal, mas a UEFA decidiu manter o critério do gol fora, né? Então o Chelsea, basta o Chelsea fazer um 4-1, Guilherme, que ele passa. Só fazer um 4-1. Meu Chelsea não tá bem não, Guilherme. Agora tomou um sacodezinho aí do Mr. Sheffield na última rodada. Tem esse confronto bem difícil. Dessas oitavas, Guilherme, que ainda vão acontecer, qual jogo te chama mais atenção, te deixa mais curioso? Não tem como ser outro senão City e Real Madrid, né? Primeiro porque o City foi até Madrid e venceu o jogo, o que faz com que o Real Madrid tenha que vencer por pelo menos 2 gols esse jogo da volta. Achei interessante que eles mantivessem esse critério, né? Porque de todo modo, assim, os times que fizeram fora de casa mereciam, ou mesmo garantiram o mando, né? Também mereciam, porque essa era a regra. A partir das quartas, tudo jogo único, então não tem mais isso. Então, acho que City e Real Madrid, pelo tamanho, né, do investimento do City e o tamanho do Real Madrid, né, a equipe que mais vezes venceu, a equipe vai ser campeã espanhola. Você tá muito confiante disso, velho. Tá 1 ponto só nesse momento. Vai ser, Lucas, fica tranquilo. A instituição pênalti pro Real Madrid tem garantido pênaltis atrás de pênaltis aí. Então, eu acho que esse é o grande jogo. Claro que Barça e Napoli tem um apelo. E a Juve perdeu o jogo 1, né, pro Lyon. Uma atuação bem legal do time de Lyon, que não é um grande time, mas está jogando muito bem na Champions League. E, cara, vai jogar esse jogo da volta tendo ganhado o jogo de casa por 1-0. Aquele placazinho maravilhoso em casa, né? Exatamente. 1-0 é demais. Tite adorava. E, cara, o que acontece aqui? Se ele fizer um gol, a Juve vai ter que fazer 3. 3 é difícil, um jogo pesado, né? Claro que, cara, a Juve ainda é favorita, tem mais time, tem mais estrelas, mas o Lyon tem bons jogadores, tem talentos, inclusive talentos brasileiros, Lucas. Então a gente tem que defender aqui o Lyon, pelo menos em alguma medida. Claro que não tá fácil defender talentos brasileiros, mas os talentos do Lyon são bem interessantes, sobretudo o meia ex-Atlético Paranaense Bruno Guimarães. Cria do CFZ. Aí você quer botar o Flamengo em tudo. Não, o CFZ não é Flamengo, o CFZ é o Zico. Então beleza. Então tá valendo. Lucas, o Barça, se você parar pra pensar, foi um ano bem estranho, mas tá aqui, né? Tá pra jogo, se vencer, chega.
E seria muito legal ter o Barça avançando também. Então, tô bem na expectativa, assim. Achei interessante que ficou assim, né? Ficou de um lado time sem título, só que de pesos muito diferentes, né? O Paris Saint-Germain disparado o favorito desse lado aqui. É o time com maior investimento, com mais talentos, com jogadores mais experientes, com mais gana, mais responsabilidade mesmo de vencer aqui. A Atalanta já fez demais. Atlético de Madrid também vem num ano bem ruim na Liga Espanhola, então já fez demais. E o Leipzig está aí, né, no final de ciclo, né? Então é um time de segundo escalão, um time de investimento, mas que não briga lá em cima com o Bayern de Munique, faz jogo duro, etc. Mas não é de investimento desse nível. É um time então, feito para ganhar dinheiro. E para fazer propaganda da Red Bull, né, Lucas? Então aqui o PSG tem uma oportunidade, uma responsabilidade, um favoritismo monumental. Voltou às atividades, né? O campeonato francês foi encerrado antes dos demais. Então ele voltou essa semana em atividades para amistosos, enfrentou neste domingo Le Havre, meteu um 9-0, Lucas, 9-0, com um público amistoso, curiosamente. Né? A França suspendeu os campeonatos, mas agora abriu amistosos com público. Que doideira. Eu tô falando que o mundo vive uma lógica meio esquisitíssima. Do outro lado já é um pouco mais equilibrado, né, Lucas? Bayern, Real Madrid ou City, Barça, o Napoli um pouco menos, e Juve, caso passe, são pesos pesados que todo mundo espera, né, a essa altura do campeonato. Sabe o que eu achei engraçado, Guilherme? A chamada do Globo Esporte, acho que foi Globo Esporte, eu não lembro agora, era assim, sorteio da Champions League coloca de um lado 26 títulos e do outro 0, né? Só que aí o Real tá com o pezinho fora já. O Real tá com o pezinho fora. Juve e Barça não passarem, vai ficar muito equilibrado, Guilherme, esse confronto aí. E não tem moleza, né? Nem Juve nem Barça vão ter, estão chegando assim como super favoritaços para esses confrontos, né? Não, o Barça entra classificando, né? Porque ele empatou fora 1-1, então ele começa a volta com 0-0 dele. Mas o Napoli é um time bem perigoso, acabou de derrotar a Juventus na final da Copa da Itália. É um time que não dá para relaxar, mas é favoritíssimo, né? Chelsea e Bayern super favoritos. Agora, a Juve e o Real Madrid, eles têm um trampo danado, Lucas. E aí, não passando os dois, vão ter que juntar os títulos do Bayern e do Barça mesmo para fazer esse cálculo aí. E o Chelsea tá entrando com um título aí fictício, porque ele já vai sair, já tá 3-0 pro Bayern. Já tá fora, né? Já conta 25 aí, por favor. Só. Ok. Então é isso a expectativa aí, a partir do dia 7 de agosto, jogos em Portugal. Se o Real Madrid sair, Guilherme, já perdeu mais da metade dos títulos aí desse lado. É verdade. Então, já conta aí, mas ainda fica feio, Lucas. Ainda fica muito desequilibrado. Porque do outro lado, assim, Atalanta, Atlético de Madrid e Leipzig, eu achei bem curioso. De todo modo, Lucas, jogo único a partir das quartas, né? De agora em diante, né? É tudo um jogo só. E vai ser, assim, um grande acontecimento. Nunca teve nada como isso, né? Nunca teve nada nem parecido. Então... Eu achei interessante o lamento do nosso amigo português Carlos Branco, que ele falou, cara, esses jogos vão acontecer muito perto da minha casa e eu não posso ir nenhum, né? Mas se isso fosse uma coisa com torcida, se fosse... Ia ser Copa do Mundo, velho. Já pensou? Uma Champions League, assim, nesse período de tempo, num país só. Isso é muito louco, velho. É tipo uma Copa do Mundo mesmo, de nível de talento, né? De excelência, assim. E se você parar para pensar, Lucas, são 8 times de um lado e do outro são 16? Não, são 8 também? Não. Por enquanto são 12, de um eu acho, isso. de um lado. Eu não sei quantos jogos 12, acho que são 12 de um lado. 12? Isso. 12 delegações, né? Chegarão a... São 8 de um lado e 4 de outro. Então, 12 delegações... Guilherme, você tá confuso. Tem 4 jogos, certo? Isso. De quartas. 8 times de um lado. Só que aí tem mais 4 jogos de outro. oitava. Isso, são 12 times muito fortes. Isso. Imagina, 12 delegações dentre as maiores do mundo, maiores salários, maiores valores. Em alguns momentos nem Copa tem isso, né? Porque Copa você acaba coordenando outro tipo de elenco, né? Que mistura entre os jogadores top dos países com jogadores um pouco menos badalados. Aqui é elite da elite da elite mesmo. Uma situação única também. Estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Lucas, reta final aqui do podcast, mas há tempo ainda de falar. Essa é uma edição que a gente está tentando maneirar o tempo aí também do podcast. Lucas, falar um pouquinho das ligas nacionais. Falamos já da Itália, aí teve o jogo 2-2, mas a Juve segue bem tranquila na liderança. Na Inglaterra, o Sheffield meteu um sacode no Chelsea. Eu não queria falar sobre isso aí não, Guilherme.
O Tottenham ganhou do Arsenal em uma vitória aí de 2-1, de virada, né? Uma vitória bem interessante. Com participação direta de Davi Luiz. Grande abraço. O Davi Luiz sempre aparece. Hoje o pessoal tava mais bravo com o outro zagueiro, Lucas. O pessoal tava indignadíssimo, assim, com o zagueiro Mustafi. Ele tem sido o grande responsável, segundo a crítica e a torcida inglesa, pelas derrotas recentes. É engraçado que o Arsenal joga bem, né? É o segundo jogo seguido que ele joga bem e perde, assim. Ele perde porque tem uma defesa, de fato, muito ruim. Agora, Lucas, essa semana, na verdade a gente está gravando isso no domingo à noite, na segunda de manhã, vai sair a penalização do City. Se eles recorreram, né? Tinham sido suspensos por 2 anos da Champions, vai sair o noticiário dessa punição. Se vai ser mantida, se vai ter recurso, etc. Caso haja, a briga que hoje é muito quente entre City, Leicester e Chelsea por 2 vagas se torna uma briga maior, porque aí o Wolves entra nessa briga aí também. Acho que você quis dizer o Manchester, né? O City, se a punição... United, desculpa. Isso, se a punição acontecer, o City tá fora. Tá fora. Isso, o Liverpool já é campeão, então sobrariam 3 vagas. E hoje, Chelsea com 60, Leicester com 59 e United com 58. Se fossem só 4 vagas, esse 59 estaria brigando com 58, assim, por uma vaga, e com 60 por uma vaga. Mas se forem, na verdade, para esses 3 entrarem, aí o que acontece? A briga fica um pouco mais segura, porque os times não ficam tão mais próximos, mas também se amplia para o Wolves e Sheffield, né? Porque o Wolves com 55, o Sheffield com 54, entram no jogo. Só faltam 3 jogos, mas entra no jogo aí. Quem sabe, né? Não pinta alguma coisa. O Tottenham tem 52, ficaria a 2 jogos, né? A 2 vitórias e 2 derrotas de todo mundo aí para entrar. É um pouco mais difícil, mas nunca se sabe, né? Pode acontecer. O United tem um jogo devendo. O United tem jogo contra o Southampton ainda para fazer, mas o Tottenham é o seguinte, eles não podem saber que estão na briga, né? Quando eles sabem que estão na briga, coisas ruins acontecem. Tem que dizer assim, vocês estão eliminados, aí eles começam a vencer com tranquilidade. Então, acho que a briga é mesmo Leicester, United e Chelsea. Caso abra mais uma vaga, acho que o Wolves e o Sheffield, com alguma sorte ali, com algum outro resultado que dê certo, entram na briga também. Eu sei que o Leicester, Lucas, que estava muito bem, vem numa sequência terrível, né? Tomaram 2-1 do Everton, perderam para o Chelsea de 1-0, empataram com o Watford e com o Brighton, e aí, na última rodada, eles precisaram assim, de uma expulsão do Arsenal para conseguir buscar o empate, e hoje tomaram 4-1 do Bournemouth. Então, assim, eles têm ainda 3 jogos contra 3 adversários que são bons times, né? O Sheffield, o Tottenham, que não é exatamente um bom time, mas tem excelentes valores, e o Manchester United, que seria um concorrente direto por essa vaga. Olho no Leicester, que a coisa pode dar muito errado nessa reta final aqui. É possível que ele faça os melhores jogos de agora até o final do campeonato. E como a gente falou no último podcast, Lucas, essa é a grande briga para ver. Mas você tem defendido a La Liga aí, não é isso? Guilherme, só uma pergunta antes. O Leicester tem talentos portugueses no seu elenco? Tem talentos portugueses, sim. Então tem o Ricardo Pereira. Mas aí tem que ter do meio para frente, Guilherme. Que os portugueses, por exemplo, do Wolves aí, tem gente boa aparecendo. United, Bruno Fernandes tem brilhado. Os portugueses, nossos amigos... Eles dominaram a Premier League. Nossos amigos portugueses estão tomando a Premier League para eles, Guilherme. Lembro quando em Portugal se chamava Primeira Liga. Então os caras estão em casa. Jogador de Primeira Liga já. Já chega... E vale lembrar que o péssimo momento do Leicester tem a ver com a lesão de Ricardo Pereira, Lucas. Então pode ser isso. Verdade, explicadíssimo. Então, pode ser isso aí. A La Liga, Guilherme. A La Liga não pode falar. Pode sim, Lucas. É legal. Isso aí. A La Liga, você tem dito aí para todo mundo que tá acabada, já acabou, mas vão dormir o fim de semana aí com apenas 1 ponto de distância, Real Madrid e Barcelona. Real Madrid tem feito o suficiente para eu acreditar que eles podem perder ainda esse título, ou que pelo menos podem ficar... deixar interessante até a última rodada, se ficar mantendo aí essa diferença de 1 ponto ou 2, né, se o Real Madrid empata o seu próximo jogo. Acho que tem confronto sim, Guilherme. Você acha que que já era, mas o Real não tem feito, e o jogo é contra o Granada. O Granada tem aprontado aí recentemente, não duvido que role um empate aí, hein? É mesmo? Juro pra você. Fica de olho. Amanhã já, acho que é 5 da tarde, não tenho certeza, mas já nessa segunda teremos essa resposta. E se abrir 4 pontos, nesse momento realmente fica bem difícil para o Barça, principalmente porque o Real ainda tem
o desempate, né? Mas se o Granada aprontar, veremos. Simplesmente veremos. Eu confio no Vila Real fazendo alguma coisa, né? A gente até falou disso no último podcast, é Granada, Vila Real e Leganés. Mas, Lucas, a instituição pênalti pro Real Madrid ela é muito segura, ela é muito sólida. É muito difícil vencer o Real Madrid com tanto pênalti assim. É tudo 1-0 gol de pênalti, ou 2-0 primeiro gol de pênalti. E o pior é que você olha o pênalti e você fala, dá pra marcar, mas acontece só pra eles, né, velho? Esses que dá pra marcar. A gente tem muitos ouvintes que torcem pro Real Madrid, Lucas. Inclusive, você vê que nossos ouvintes eles não são assim perfeitos, né? Tem falhas também, por que não, né? Todo mundo hoje em dia pode ter falhas. Aliás, muita gente tem mais falhas muito graves do que torcer pro Real Madrid, que foi o time que deu cama, comida e roupa lavada para Luka Doncic, né? Mas sim, o Real Madrid com 80 pontos, o Barcelona com 79, o Real Madrid com um jogo a menos. E o Barcelona só tem mais 2 jogos, o Real Madrid tem 3. Reta final de La Liga. É surreal, né? Que quando a gente abriu aqui com o podcast de La Liga, a volta a briga pela Champions tinha Getafe e Real Sociedad. E agora o Atlético de Madrid e o Sevilha estão dezenas de pontos na frente, Guilherme. O que aconteceu, velho? Quem será que declarou torcida para Getafe e Real Sociedad? Não deve ter sido só eu não, Guilherme. Muita gente aí deve ter falado coisas incríveis. Mas você pode ver, por exemplo, que eu desejei todo o mal possível ao Mallorca e o Mallorca está correspondendo, está lá em penúltimo. Está em penúltimo e vai conseguir aí alegrar, né, Popop? Lucas, acho que passamos aí o principal noticiário aí do futebol dentro das nossas propostas, mas você tem direito ainda ao destaque final daquele seu talento nepopístico de fazer destaques finais. Destaque final, quarta-feira, final do Campeonato Carioca. Vai ter jogo, né? Vai ser interessante, vamos ver o que o Fluminense apronta. Acho que vai ser mais ou menos o mesmo estilo de jogo, não deve mudar muito a maneira de jogar, mas essa maneira de jogar tem dado certo, pode beliscar 1-0 ali, quem sabe, e levar esse jogo para até o último momento, assim, de muita tensão. Se esperava um Flamengo super dominante, depois do primeiro jogo, foi uma surpresa, o Flamengo vai na volta agora passar por cima, muita gente apostando nessa teoria aí, de Flamengo não estava tão interessado na final do Taça Rio, e normalmente o que acontece em campo vira pano de fundo para as narrativas, né? As pessoas encaixam o que aconteceu em campo para o que elas querem falar. E eu sou contra isso aí. Tem o nosso amigo Luiz Cristóvão também, que veio aqui e falou que isso não se deve ser feito, deve-se prestar atenção ao que está acontecendo em campo, e o que aconteceu em campo foi que o Fluminense e o Odair Hellmann encontraram maneiras de equilibrar um jogo que teoricamente não deveria ser equilibrado, né? O Fluminense tomou 3 de Volta Redonda, mas contra o Flamengo conseguiu achar a maneira de enfrentar 2 jogos já. Não é muito bonito, não é muito assim, corajoso, digamos assim, do ponto de vista independente do que o Flamengo fizer, a gente vai fazer o nosso jogo. Não, é um jogo reativo que deu muito bem, poderia ter saído com a vitória hoje, jogou o suficiente para isso, criou mais chances, assim, oportunidades claras. Acho que o Fluminense teve até mais do que o Flamengo, e acho que vai ser um jogo interessante sim na próxima quarta. E o gol sai num contra-ataque, né? Sim. Você vê como o pecado foi acreditar. O pecado às vezes é acreditar. E o Fluminense colocou um menino que eu acho que tem 12 anos, Guilherme. Miguel, já fiquei fã dele. Tava na torcida pro Flamengo ter comprado ele já ali na saída, já ter passado um cheque, mas acho que isso não aconteceu. É o Corinthians que contrata os caras do Fluminense, né? Mas geralmente os pés. Porque o Flamengo tenta, agora o Flamengo tem dinheiro, né? Aí o Flamengo tenta e o Fluminense não quer vender pro Flamengo, aí eles têm que sair e o Flamengo comprar mais caro fora. Aconteceu isso com o Pedro aí. O Pedro, o Flamengo tentou bastante comprar o Pedro, o Fluminense não quis vender direto, e agora o Flamengo está com empréstimo com opção de compra junto à Fiorentina. Então, infelizmente, o Miguelzinho vai demorar para chegar no Flamengo, mas ele já chegou e bateu um escanteio muito bem, Guilherme. Gostei dele. Se ele for peba, ele vai pro Corinthians, isso você pode ter certeza. E, na verdade, não é o Corinthians não pega os pebas do Fluminense, ele pega os caras que vão bem no Fluminense, mas que não vão muito bem em outros lugares. Qual é aquele ponta que o Fluminense? Era Everaldo? O bicho era bom demais. Everaldo. Então, entre outros, se eu fizer a lista aqui de jogadores do Fluminense que o Corinthians contratou nos últimos meses... Não vamos deixar o Corinthians contratar mais não, velho. São promessas do nosso futebol que a gente precisa que vinguem. Ok. Lucas, destaque final meu vai para a torcida do Botafogo, que anunciou essa semana ele mesmo, Salomão Kalou. Eu acho demais isso aí quando acontece. Quando o Football Manager vira realidade, sabe aquele negócio de você contratar jogadores aí de final de carreira...
que jogavam em times grandes da Europa. Cara, 34 anos pro futebol brasileiro é jovem, hein? Tem cara muito mais velho aqui que brilhou. Tranquilamente. Tem que ver o que ele tá fazendo. Ele tava onde, Guilherme? Você tem essa... Ele tava no Hertha, né? O Hertha Berlim, que é um time digno lá da Alemanha. Andou tomando esporro lá, porque furou a quarentena, então deu essa repercussão lá. E, cara, o Kalu, de fato... Aqui ele não vai tomar esporro por isso. Pode vir tranquilo, Kalu. Não sei se eu rio ou se eu choro. Agora, o Lucas é um cara bem interessante mesmo. Tipo de cara, uma característica de jogador assim que eu gosto bastante. Um atacante rápido. Não sei como é que tá agora, né? Mas, cara, 34 anos aí não é tão velho assim, não. É mais novo que a gente, Lucas. Eu curto os defensores desses moves. Porque assim, a gente curte é normal e é até natural, né? Quem é que não quer o Campeonato Brasileiro recheado desse... Inclusive, se der pra alguém trazer o Thierry Henry pra jogar, por favor, cara. Meu sonho era esse cara no futebol brasileiro. Ele é técnico agora. E qual é o problema? Traz ele pra jogar, velho. Ele tem o quê? 40 e pouco? Dá pra Aliás, jogar? Ele brilhou, Lucas, porque ele fez uma homenagem. Protagonizou, verdade. Isso, maravilhosa na retomada da MLS. Que eu tenho assistido, os jogos são terríveis, horrorosos, mas eu assisto porque é o que tá passando na hora e eu realmente assisto qualquer coisa que tá passando de futebol e de qualquer outro esporte que seja digno da atenção pública, né? Então, ele fez essa homenagem, né? Que ele ficou ajoelhado com as mãos, uma mão para cima, né? Aquele gesto tradicional de resistência do Black Power. Ele ficou pelo tempo em que o filho da puta ficou no George Floyd. Isso, exatamente. O tempo que o George Floyd ficou sendo sufocado, de acordo com agora, né, o noticiário que vazou, o relatório, né, policial que divulgou essa informação, ele ficou ajoelhado com a mão para cima. Um gesto simbólico, evidentemente, muito bonito, muito forte, de uma lenda do esporte. E concordo com o Lucas. Quero ver ele jogando aqui, Lucas. Porque ele tá magrinho, hein? Tá fininho. Tenho certeza que ele é muito melhor do que todos os jogadores do time dele. Cara, certeza. Mas eu acho interessante os defensores que falam assim, cara, mas o Kalu e o Honda, somados os salários, é o mesmo salário que ganhava o Pimpão e o Diego Souza. E aí eles normalizam isso aí, né? Porque, o Diego Souza e o Pimpão recebiam, sei lá, 600 mil, agora não estão mais recebendo, então dá pra pagar esse cara. Enquanto isso, tá literalmente atrasado de todo mundo, né? Mas como o Diego Souza e o Pimpão... E foi porque tinha o Diego Souza e o Pimpão que tá atrasado, provavelmente, né? Então, deveria evitar esse tipo de movimento. Mas, sinceramente, né? Se é pra dever ao Diego Souza e ao Pimpão, muito melhor que seja o Honda e o Kalu. E, por favor, Botafogo, traga o Yaya Touré. Tu tá devendo, porque eu já tive aquele gostinho de Yaya Touré no futebol brasileiro, Guilherme, e até agora não rolou. Você sabe que eu sou corintiano e a gente tem o trauma do Drogba, né, Lucas? Os marfinenses, eles machucam um pouco o nosso coração, eles dão elástico na gente. Mas Kalu chegou. Então, Kalu já chegou, isso é um fato. E o Botafogo foi muito ligeiro, esse é o meu destaque final, então. O Botafogo já, assim que fechou, fez ele gravar um vídeo dizendo, porque se ele não vem, aí a culpa é dele, entendeu? Não é assim, vamos fechar, vai depois você vem. Não, grava um vídeo aí, fala que você fechou com a gente. Aí ele já gravou um vídeo, fez lá, mandou um salve. E o Rob Porto, Lucas, já narrou até um gol do Kalu. Já se antecipando. Com assistência de quem, Guilherme? Rapaz, acho que foi do Honda, hein? Caramba, que golaço. Mas não pode ter sido de outro. 3 craques no mesmo lance. Eu acho que começou na reposição do Gatito, né? Caramba, é só gringo o Botafogo, hein, cara? que conquista o coração. Lucas, esse é o meu destaque final. Um abraço. pingadopodcast@gmail.com. Espalhe por aí que o Café Belgrado também tem podcast de futebol. Até a próxima.